estamos de volta com mais episódio do Podcast On. Eu sou Rebeca Prestes e no episódio do curso Fevale Responde de hoje vamos conversar com o professor Rodrigo Perla sobre o 20 de setembro. Olá, professor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Professor, como de costume aqui no podcast, nós iniciamos com questionamento sobre a trajetória do nosso entrevistado. Então, o senhor pode falar um pouco sobre o processo acadêmico e a sua atuação aqui na Fevale? Sim, eu sou professor na Fevale há 25 anos, no curso de História, sou doutor em História, né? Trabalho em componentes curriculares presenciais e digitais, né? Sempre com História contemporânea, né? Ou História regional, no caso, História do Rio Grande do Sul, né? Atuo também nas disciplinas gerais, como Realidade Brasileira. Sou extensionista, trabalhando no SEDUCA DH, principalmente no projeto que acolhe migrantes, né, e refugiados no Vale dos Sinos. Já fui coordenador de curso aqui, né, já estive com PPGs, trabalhando em pesquisa, já orientei e co-orientei mestrados, doutorados, né, então eu tenho uma atuação longa aqui na Fevale. E para começarmos o nosso questionário, você poderia falar um pouco e nos dar uma visão geral do contexto histórico que deu origem ao 20 de setembro? O 20 de setembro, no Rio Grande do Sul, primeiro, que é um feriado, né? É um feriado estadual, oficial, desde a década de 90. E é uma data marcante para a história regional e também para a história nacional, apesar que hoje nós fazemos algumas ressignificações, né, desse evento, né, de 150, 160 anos atrás, mais ou menos, né? Por que ressignificação? Porque no momento que ele aconteceu era uma coisa e com o passar do tempo, como se interpretou ele mudou. E essas interpretações foram ressignificando o evento em si, e esse evento ressignificado impactou até mesmo na nossa identidade, né? Então, por exemplo, hoje se fala que é um evento dos gaúchos. Não é bem assim, né? Porque tem gente no Rio Grande do Sul que se considera rio-grandense, não gaúcho. Ou então, o principal acampamento farroupilha que acontece no estado é em Porto Alegre. Sendo que na época da revolta, Porto Alegre ficou a favor do Império. Porto Alegre não se rendeu aos farroupilhas. Então, há um conjunto de coisas que foram mudando, né? Por exemplo, outro exemplo, logo depois do fim dessa guerra, dessa revolta, 1845, os contemporâneos não falavam dessa revolta, tinham vergonha de tudo que tinha acontecido. É só em 1935, 100 anos depois, com uma exposição que o governo do estado promove no Parque Farroupilha, também conhecido como Parque da Redenção, ali em Porto Alegre, próximo ao centro da cidade, é que se começa a exaltar e se ver de maneira diferente esse evento. Então, o que eu quero dizer com isso? Que há o evento em si, a interpretação dele e o impacto que vai acontecer com as pessoas que vivem o período atual, né? Então, são coisas que a gente tem que cuidar com muita propriedade, assim, porque, claro que hoje a mídia divulga evento que conclama os gaúchos, que somos diferentes, queríamos nos separar do Rio Grande do Sul. Não, isso não. Naquele evento, lá em 1835, foi uma parte dos estancieiros que queriam fazer a guerra contra o Império, em virtude de impostos, em virtude de problemas na exportação do charque para o centro do país, e uma diminuta parte, a menor parte de todos queria uma revolta, se separar do Brasil. A maioria sempre entendeu, já naquele momento, que ser gaúcho é ser brasileiro. Hoje, volta e meia, a gente escuta algumas coisas assim, nos separar, né? Enviamos mais impostos para Brasília, para o centro do país, para o centro do poder, do que volta. Isso é uma falácia, não existe em números, né? Isso é tudo uma construção histórica e até mesmo ideológica, né? Então, a festa acontece exatamente quando termina a festa nacional, que é a festa da independência, o 7 de setembro, começa essa festa regional, né? E, claro, é muito controverso, há toda uma ideologia do gauchismo que domina, que hegemoniza a cena atualmente, né? Então, temos que só lembrar disso. E tem problema em ressignificar diferente? Claro que não. As culturas são inventadas, né? Tem um livro do Hobsbawm chamado A Invenção das Tradições,
E é uma tradição inventada também, sem problema algum. É isso que eu queria te perguntar também, em como as celebrações da Semana Farroupilha evoluíram ao longo desse tempo que ela vem sendo comemorada, e se as celebrações atuais refletem, de fato, o período da época ou algumas coisas que aconteciam na época. Isso se diferencia muito? Tem alguma diferença? Se diferencia muito, muito. E quando tu fala em evoluir, evoluiu no sentido do tamanho, né? Uhum. Hoje, por exemplo, o movimento tradicionalista gaúcho, esse movimento de CTGs, é um dos maiores movimentos culturais do planeta. Até no Japão se encontra 1 ou 2 CTGs. No Rio de É Janeiro, mesmo? sim. Que Até diferente. trabalhos antropológicos apontam isso. O Rio de Janeiro tem CTGs, São Paulo. A região centro-oeste do país, para onde foi muitos migrantes na década de 70 e levaram consigo essa tradição, né? Então, e claro, entre o acontecido e o hoje tem diferença. Por exemplo, né, foi uma revolta de elite, foi uma revolta dos fazendeiros e dos estancieiros contra o governo central, contra, o primeiro reinado, certo? Aliás, no governo central havia, né, não havia imperador, o Dom Pedro I havia renunciado, havia abdicado em 1831 e voltado para Portugal, e o segundo imperador, o Dom Pedro II, assume só em 1840, né, numa maioridade que deram para ele. É a partir daí que se começa a se negociar com os revoltosos daqui. Foi a revolta que mais durou na história do Brasil, 10 anos, e uma revolta de elite. No mesmo momento, né, ao longo desses, entre 1831 e 1845, diversas revoltas aconteceram no Brasil. Muitas de caráter popular, outras de caráter de elite, outras de caráter regional. A do Rio Grande do Sul é a mais elitista. Baseado nisso, eu queria te perguntar também como a Revolução Farroupilha se compara com outros movimentos de revolução da época no Brasil. Movimento de revoltas, porque até mesmo o nome, né, não se sabe bem se é revolta farroupilha, se é revolução, se é guerra dos farrapos, até o nome hoje a historiografia discute. O que se diferencia? Pelo tempo de duração, 10 anos, certo? Outra diferenciação, foi uma revolta de elite, dos fazendeiros, né? Enquanto, por exemplo, na Bahia acontece uma revolta popular da escravaria, né? Termo utilizado na historiografia, revolta da escravaria, tá? A revolta dos malês é desse momento aí, uma revolta de caráter popular por parte, né, dos escravizados, né, dos negros que se revoltaram contra seus proprietários em Salvador, né? Também tem a revolta no Maranhão, né? Tem diversas revoltas espocando pelo país. O que se diferencia? Maior tempo. As revoltas de cunho popular foram massacradas pelo Império, pelo Exército Imperial, e aqui houve uma negociação. O Rio Grande do Sul perdeu a guerra, mas houve uma negociação porque era uma revolta, né, de fazendeiros. Tanto é que o Dom Pedro II, quando assumiu o poder em 1840, ele manda negociar o Barão de Caxias, que depois vinha a ser o Duque de Caxias, que é o grande oficial do Exército, que se tornou patrono do Exército Brasileiro, né, de tão importante que era essa revolta aqui. Outra diferenciação é que os escravos foram libertados para lutar na guerra e foram traídos em porongos, né? A Batalha dos Porongos é onde houve o massacre da escravaria, que se juntou às tropas farroupilhas e no final foram traídos. Tem diversos livros que tratam disso. Você diz os lanceiros negros? Os lanceiros negros, sim. O massacre de Porongos se trata de grandes cavaleiros, né, negros que dominavam a chamada doma do cavalo. Eles faziam parte de um pelotão especial de carga de cavalaria e foi prometido liberdade para eles, né, no final. E eles foram atraiçoados, né, e foram todos mortos. Ou quem sobreviveu foi vendido no Uruguai. Tá? Como o senhor disse anteriormente, que nem todos as pessoas na época se consideravam gaúchos, alguma coisa nesse sentido. Já os lanceiros negros, os indígenas, essas pessoas de classe mais baixa, como é que elas eram classificadas na época? Elas eram gaúchos também? Ou elas eram vistas como um recurso a mais para o interesse de quem estava fazendo a revolução? O próprio termo gaúcho, no período, era mal visto. O gaúcho, na época, era um termo que era designado para pobres, ex-escravos, gente sem terra, que só conseguia trabalho em época de colheita.
Era gente vagante. O termo gaúcho, ele é controverso, porque alguns dizem que é oriundo da palavra, do francês, que é gauche. Gauche, em francês, é esquerdo. Esquerdo no sentido de errante, uma pessoa sem destino, que andava por essa América Latina em peso em busca de emprego, era ladrão de gado, né? O movimento tradicionalista gaúcho contesta isso, mas o livro A Ideologia do Gauchismo, do Tal Golim, professor da UPF, traz essa questão onde esse termo era mal utilizado. Então, essas pessoas, toda essa gente da classe muito baixa, ex-escravos, pobres do campo, sem terra, ladrões, eram contratados em épocas, né, de colheita, de preia do gado. O gaúcho era esse. Com o passar do tempo, há uma ressignificação dessa palavra, e hoje o gaúcho, né, seria todos os habitantes do Rio Grande do Sul. Não procede. Né? Eu mesmo me considero rio-grandense. Né? Eu nunca comunguei dessas, mesmo quando não tinha estudado, eu nunca fui a CTG e tudo. Mas, bom, como todo movimento tradicionalista e cultural, é legítimo, não tem problema algum. Eu só me debaro que as pessoas tinham que conhecer um pouco mais. Sim, isso é muito interessante o senhor pontuar isso. Agora, baseado no que o senhor tinha falado anteriormente sobre algumas figuras dessa revolução, eu queria que o senhor falasse quais foram as figuras cruciais para o movimento Farroupilha acontecer. Uma figura central é Bento Gonçalves da Silva, né? Um líder que faz esse levante contra o governo central. Ele, inclusive, vai ao Rio de Janeiro, né, para negociar com Dom Pedro II, certo? Assim como figuras como o General Neto, né, Davi Canabarro, né? O próprio Bento Gonçalves, ele que supostamente teria feito a abolição do trabalho escravo, quando ele morre, bem depois do final da revolta, ele deixa uma herança de 32 escravos. Né? Então, controversa a figura. Mas ele é preso pelas forças imperiais, ele vai levado para uma prisão na Bahia, e ele foge e volta ao Rio Grande do Sul. Sabe aquela ideia do herói? O Bento Gonçalves é um herói para o pessoal que comunga dessa cultura, dessa narrativa, porque de fato ele fez, né? A figura do Bento Gonçalves, ela é resgatada desse imaginário em 1950, quando estudantes do Colégio Júlio de Castilhos, ali em Porto Alegre, eles ficam bem preocupados com essa cultura brasileira que está se aproximando muito dos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra. Essa cultura do jeans, do chiclete, do urbanismo, dessa juventude. Esses dois estudantes chamados, um deles, Barbosa Lessa. O Barbosa Lessa é um poeta. E o Paixão Cortes, que é o modelo para o laçador, que a estátua fica ali na frente do aeroporto, na entrada da cidade. Esses dois estudantes se preocupam muito com essa cultura do Rio Grande do Sul que está mudando rapidamente em virtude da urbanização, final da Segunda Guerra Mundial, o Brasil luta do lado dos Estados Unidos, e está chegando essa cultura americana, calça jeans, do chiclé, né, do James Dean com a camisa shirt, assim. E aí eles criam um movimento dentro do Colégio Júlio de Castilhos chamado MTG. Depois veio a fundar o próprio CTG 35. O CTG 35 é uma homenagem a 1835. E a estátua do Bento Gonçalves da Silva está na frente do Colégio Júlio de Castilhos, não é à toa, porque foi um movimento deles que fez com que criasse aquela estátua. Não é à toa que é ali acesa a chama crioula, no dia 8 de setembro. Ainda, não sei se continua, alguns gaúchos ficam ali cuidando aquela chama crioula, mas foi um movimento criado por estudantes. Claro que o Barbosa Lessa e o Paixão Cortes, né, formados, né, o Barbosa Lessa era historiador, poeta, antropólogo. O Paixão Cortes era um advogado. Quando eles criam esse movimento, o Barbosa Lessa vai ao interior do estado para fazer uma etnografia, registrar as danças, os costumes, as roupas, os alimentos, para trazer para essa tradição. Quer dizer, a tradição não existe de graça. Ela existe, ela só é sistematizada, ressignificada. E isso abre porta para mim te perguntar outra coisa. É de que maneira esses símbolos e tradições gaúchos, como o chimarrão, as vestimentas típicas e a música tradicional, se conectam com a memória da Revolução Farroupilha? Como isso se manifesta hoje? Sim. É tudo um produto de trazer de volta à tona as tradições? Claro que os símbolos são importantes, né? Lá na obra do Freud, Totem e Tabu, sociedades precisam de símbolos, né? E, obviamente, a bandeira do Estado, o hino,
né? A bandeira própria é verde e amarela com vermelho no meio, conforme o antropólogo Ruben Oliven diz que a nossa bandeira é verde, amarela e o vermelho no meio porque nós fizemos guerra contra os castelhanos para pertencer ao Brasil. Então, simbolicamente, a bandeira diz muito, é verde e amarelo com o vermelho sangue no meio, né? Fora os brasões da República Juliana, que é de 11 de setembro de 1835, bem como esses símbolos todos fazem parte dessa cultura, né? Dizem alguma coisa para nós, ressignificados, como eu disse. Não é impossível tu reproduzir exatamente como ocorreu, porque se aborda de maneira diferente, se interpreta de maneira diferente, se comemora de maneira diferente, né? Então, esses símbolos que estão por aí, vamos dizer assim, engajam, né, as pessoas desse meio urbano. Essa revolta não é urbana, é uma revolta do interior do estado. Ela chega a Porto Alegre, os imperiais expulsam, Porto Alegre nunca... Não é à toa que a bandeira de Porto Alegre, no meio, dentre as suas características, tem uma frase chamada "Mui e valorosa cidade de Porto Alegre". O Dom Pedro II deu esse título para a cidade, porque foi uma cidade que não se entregou. Ela resistiu aos farroupilhas, né? Então, Porto Alegre ganhou E esses símbolos que contestam a revolta ou que trazem outros elementos para se entender a revolta, ficam subsumidos nesse momento, né? Mas porque está se comemorando outra coisa. Mas é uma revolta, um feriado que nós perdemos, assim, de maneira geral. Tá. Perdemos a guerra. Professor, nesse período de um ano, o Rio Grande do Sul passou por 2 grandes enchentes, em setembro do ano passado e em maio desse ano. E eu queria te perguntar qual a importância da comemoração do 20 de setembro neste cenário. Do ponto de vista midiático e da hegemonia dessa cultura que traz a ideia da bravura, da resistência, da reconstrução, claro que todas as sociedades precisam disso, né? Eu estava ouvindo hoje alguma coisa que o acampamento Farroupilha é o símbolo dessa resistência, dessa luta, dessa braveza do povo gaúcho. Isso é muito da mídia, né? Eu não me comovo com essa festa que supostamente traz como um momento de reconstrução do Estado pós 2 tragédias climáticas que pessoas perderam casas, pessoas morreram, né? Mas é um momento que se usa, né? Qualquer sociedade tem isso, não somos únicos, não somos especiais. É um momento que todo mundo subjetivamente dá suas justificativas para o que está se vivendo. E por último, eu queria te pedir para dizer quais obras são essenciais para quem deseja entender a Revolução Farroupilha e se conectar com o povo gaúcho deve consumir. Livros, filmes, alguma coisa que o senhor possa indicar. Um filme muito interessante é Neto Perde Sua Alma, né, que vai contar a história do General Neto. É com base na literatura de Assis Brasil, Varões Assinalados. Então, um livro Varões Assinalados vira o filme, dirigido pelo Tabajara Ruas, exatamente. É um cineasta, é um diretor gaúcho, que fez muito, muito bem. Então, é uma indicação. Neto Perde Sua Alma. Que quem faz o papel do General Neto é o Werner Schinemann, professor de História, artista da Globo, e de Novo Hamburgo, já professor do INH, inclusive. Outro livro, né, do Talgolin, que é um livro crítico ao movimento, chamado Por Debaixo do Poncho. É um livro de 87, vale muito a pena. Um segundo livro do Talgolin, que o MTG abomina, mas é um livro crítico. Até o autor hoje, volta e meia eu converso com o Talgolin, ele disse que não indicaria mais, mas é um livro polêmico, lá de 82, é Bento Gonçalves, Herói e Ladrão. É polêmico, né? Mas eu indico esses livros críticos, esse filme crítico, porque já que a gente ouve tanta coisa vamos ver um pouquinho de crítica, não custa ninguém. Bom, e somos adultos, vamos ler com um filtro também, né? Mas assim, o segundo livro do Talgolin, sobre o Bento Gonçalves, ele mesmo já não indica mais hoje, né? E tem muitos livros de história interessantes. O Fábio Kuhn, da URGS, tem um livro bem interessante, História do Rio Grande do Sul, é um manualzinho digo manualzinho porque ele é pequeno, né? Eu uso aqui até no curso de História, certo? Sandra Pesavento tem muita produção de livros, né? As poesias do Barbosa Lessa. Então, acho que tem coisas legais para ler por aí. Então, E eu acho que, para encerrar, o Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento, conta muito bem esse momento da ocupação, das guerras. Acho que o Érico Veríssimo tem que ser lido.
Então, muito obrigado, professor, pela sua participação no podcast, tá bom? Tá bom, agradeço. No bloco do curso Fevale Responde de hoje, conversamos sobre o 20 de setembro com o professor de História da Fevale, Rodrigo Perla. O podcast ON é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Aponte sua câmera para o QR Code que está aqui na tela e tenha acesso ao nosso Instagram, Spotify e YouTube. A produção dos meus colegas Júlia Klein, Ramon Ferreira, Lana Maldaner, Jackson Batista e eu, Rebeca Prestes. A técnica é de Carlos Pereira, Rinaldo Silveira, com orientação do professor Marcos Emílio Santuário. Muito obrigada, até a próxima!